Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Laila Compan, tradutora e intérprete e fundadora da Tradin. Laila, seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Laila, fala um pouquinho sobre como você entrou em contato com a questão dos idiomas, né? Isso vem desde pequena, você já gostava de aprender outros idiomas? Já. Assim, com o inglês a gente já meio que nasce tendo contato, né? Verdade. Hoje em dia mais ainda. Hum. Mas o meu primeiro contato foi, se eu não me engano, até com um espanhol, Uhum. num livro de português da escola. Hum. Tinha um textinho em espanhol e eu achei muito legal aquele texto, Uhum. né? Ponto de interrogação inicial, ponto de exclamação inicial, né? Que a gente diz que é o ponto de interrogação de cabeça para baixo. Sim. Então, eu achei aquilo bem interessante e tentava ler do meu jeito, né? Uhum. Bem brasileira, bem Uhum. portunhol. E com 10 anos, eu assistindo um programa de televisão, esses programas de auditório, teve um convidado estrangeiro e tinha um tradutor lá fazendo tradução simultânea para o público, né, poder entender. E eu achei aquilo o máximo. Aí eu falei assim, nossa, eu quero ser isso aí quando eu crescer. E até então eu não tinha estudado nenhum idioma, né? Tinha inglês na escola, mas aquela coisinha boy, girl, né? O básico do básico, o eterno verb to be. E com mais ou menos uns 12 anos eu comecei a estudar inglês, meus pais me colocaram num curso de inglês. Mas não rolou. Não foi minha praia o inglês. Aí saí com 15 anos, eu comecei a estudar espanhol por causa do vestibular, né? Eu ainda sou da época do vestibular, então tinha que fazer as provas do vestibular, tinha que ter um idioma estrangeiro. E eu pensei, como boa brasileira, né? Vou estudar espanhol, que é mais parecido com português. Sim. Eu vou conseguir fazer a prova do vestibular para ser aprovada numa pública. E me encantei. Me apaixonei pelo espanhol. No primeiro semestre que eu fiz, eu já estava, assim, encantada. No segundo semestre, eu já estava falando espanhol, obviamente. Faltava muito vocabulário, né? Não tinha tanto conteúdo assim. Mas eu me encantei. E não parei mais de estudar espanhol. Ali terminei o curso, comecei a dar aula, passei no vestibular, fiz minha faculdade, terminei a faculdade, fui ser professora de espanhol, apesar de não ser formada em letras, minha formação é em pedagogia. E, enfim, falei, eu quero isso pra mim, né? Mas aquele meu sonho de, eu quero ser tradutora, né, que eu tinha com 10 anos, foi adiado porque eu não conseguia saber qual era o curso que eu tinha que fazer para ser tradutora. Eu perguntava para os professores na escola e eles falavam para mim que eu tinha que fazer letras. Eu falava, não vou fazer letras não é para formar tradutor, letras é para ser professor e eu não quero ser professor de adolescente. Certo. Eu era adolescente, eu sabia o trabalho que dava, né? Então eu falei, não vou fazer letras. Fiz pedagogia. Dando aula de espanhol, eu tive 2 alunos em semestres diferentes que faziam uma pós-graduação em tradução. E o primeiro aluno comentou isso comigo, mas sabe quando você não processa a informação? Acho que não era o tempo ainda, né? E deixei. No semestre seguinte, eu tive um outro aluno que fazia a mesma pós-graduação daquele primeiro. E quando ele falou, aí eu processei a informação. Aí eu falei assim, tem de espanhol? Aí ele tem, mas eu faço de inglês. Mas tem de espanhol, sim. Aí eu, tá bom. Aí comecei a correr atrás daquela pós-graduação. Fiz a pós-graduação e comecei a trabalhar como tradutora. Depois fiz curso para ser intérprete. E assim foi seguindo a minha carreira. Só para o pessoal entender, qual a diferença entre tradutor e intérprete? Existe uma explicação bem básica que a gente fala, que é o tradutor é aquele que trabalha com o texto escrito, tradução escrita. O intérprete é o que trabalha com a tradução oral. Eu não gosto muito dessa definição, porque nós temos os tradutores e intérpretes também de Libras, né? E aí é uma língua de sinais. Então, para a gente diferenciar melhor, até porque existe a tradução e interpretação também em Libras, né? Eu diria que a interpretação é ali ao vivo, está acontecendo o evento, está acontecendo a interpretação ou a tradução simultânea. Na tradução, a gente faz depois, é o pós-evento. Então, por exemplo, a gente está gravando um podcast aqui, vamos dizer que tivesse a tradução simultânea para o espanhol, estaria acontecendo neste exato momento. Aí, não, a gente não quer tradução simultânea, mas a gente quer uma legendagem, por exemplo, desse vídeo para botar nas redes sociais.
Aí entra a tradução, porque ela é depois. Já acabou o podcast, a gente recebe o material e a gente faz com calma depois do evento. Tá. Então, existe essa diferença. Um é feito na hora, ao vivo, e o outro é pós-evento. Certo. E aí, a partir do momento que você fez esses cursos, você já começou a trabalhar, assim, especificamente na área? Você criou uma empresa própria? Como que foi isso? Eu comecei antes de terminar o curso, na verdade, eu já comecei a trabalhar na área. Eu estava recebendo bons feedbacks dos professores, Tá. né? Os exercícios são muito práticos, né? Tanto no curso de tradução quanto no curso de interpretação. E os professores corrigiam os meus exercícios e eles me davam feedbacks muito bons. E eu falei, bom, vou me jogar no mercado. E me joguei e comecei a ter os meus clientes, comecei a trabalhar para alguns colegas também, né? Porque a gente tem 3 tipos de clientes. Nós temos as empresas que contratam a gente, que são clientes diretos nossos. Nós temos agências de tradução e nós temos os próprios colegas, que às vezes têm um cliente e ou precisam de ajuda com outro idioma. Às vezes o colega só trabalha com inglês e aí ele me chama para fazer o espanhol. Ou ele não está com tempo para conseguir pegar aquela demanda e aí ele pede ajuda para um outro colega, né? Então, a gente sempre trabalha assim em parceria, tá? E comecei assim, com agências de tradução, com os colegas que me chamavam. Aí, com o tempo, eu fui tendo clientes meus também, né? Algumas empresas contratavam o meu serviço. E com isso, eu comecei a perceber que eu precisava formalizar melhor, né? Porque a gente começa como autônomo e aí a gente não tem empresa, não tem o CNPJ, né? Não emite nota fiscal. E eu comecei a sentir essa necessidade. Foi tudo bem, assim, natural. Foi um processo natural que aconteceu comigo. E eu falei, nossa, eu preciso ter a minha empresa, eu preciso do meu CNPJ, emitir a minha nota fiscal para atender os meus clientes, né? Demonstrar mais profissionalismo, ter esse cuidado também com o meu cliente. E foi aí que eu decidi, então, abrir empresa. E como você percebe a demanda daquele cliente específico, o que ele realmente precisa? Há um contato inicial, alguma coisa assim? Geralmente, o primeiro contato, o cliente fala assim, eu preciso de uma tradução. Eu preciso de uma tradução simultânea, né? É bem básica a informação que a gente tem. Só que, para a gente poder passar um orçamento preciso para o cliente, a gente precisa ter informações, seja para tradução, seja para interpretação, né? Por quê? Às vezes a tradução, o cliente fala assim, eu tenho um arquivo aqui de 10 páginas. Quanto é que fica? Na Tradin, a gente trabalha com precificação de tradução de texto por palavra, tá? Que é o que norteia, até para facilitar para o cliente entender por que a gente está cobrando, né? Aquele preço, a gente trabalha com palavras para facilitar a vida do cliente. Aí o cliente fala assim, eu tenho 10 páginas. Tá, mas 10 páginas no Word tem imagem, a imagem é editável? Não é editável. O arquivo é editável? O arquivo é um PDF não editável? Esse texto está com fonte 9, está com fonte 14, está com espaçamento. Então, assim, são muitas variáveis, né? Então, é muito complicado a gente dar um orçamento no escuro de um arquivo de 10 páginas, porque eu não sei exatamente como é aquele arquivo. Ou então, por exemplo, eu tenho um vídeo para legendar. É uma aula, é um curta-metragem, é um podcast. Tá, aí nesse caso a gente trabalha com minutagem de vídeo, né? Não importa, pode ter fala, pode não ter fala, a gente cobra pela minutagem. Por quê? A gente precisa assistir todo aquele conteúdo, porque a gente não traduz só as falas. Se, por exemplo, aparecer alguma coisa escrita na tela, de repente uma cartela, um lettering, alguma coisa importante, a gente precisa traduzir também. Então, mesmo que não tenha fala naquele momento, se tem um lettering aparecendo, a gente precisa traduzir aquele material. Ou seja, a gente assiste o vídeo inteiro, por isso a gente cobra por minuto de vídeo, tá? Na parte da interpretação, né, que é aquela tradução ali ao vivo, a gente tem várias modalidades também. Então, a gente tem que entender, não é nem pensar, mas é entender como é que funciona o evento do cliente. Como vai ser a dinâmica? É uma reunião mais intimista? Vai ser uma reunião de negociação?
Vai ser presencial? Vai ser online? Porque dá para fazer tradução simultânea online também. Hoje em dia, né? A gente tem essa facilidade. Então, inclusive, a Tradin trabalha muito com esse tipo de reunião, que são reuniões pequenas, às vezes de negociação, de busca por investimento para empresas. Reunião no 1 a 1, uma pessoa no Brasil e uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? Então, há essa facilidade. Ou então, não, a gente vai fazer um treinamento presencial e vai ter deslocamento dos participantes e as pessoas vão ter que fazer dinâmicas, elas vão conhecer outros espaços do nosso local de treinamento. Ok, então aí eu já não posso botar uma cabine acústica porque eu vou ter que me deslocar junto com a equipe. Ou então vai ser um acompanhamento, a gente vai fazer visitas a várias empresas. Tudo isso vai variar, né, na questão do orçamento. Claro. E aí a gente precisa entender de fato como vai funcionar a dinâmica do evento do cliente. Porque senão eu posso passar um orçamento com cabine acústica, com tudo lindo, maravilhoso, que vai ter, obviamente, uma qualidade excepcional, mas que não vai atender a dinâmica do evento do meu cliente. Não que de outras maneiras não esteja assim com boa qualidade, né? Mas, dependendo do evento, fica muito mais confortável para todo mundo, tanto para o intérprete quanto para os ouvintes, né? Os ouvintes da tradução, que tenha uma cabine acústica. Porque senão pode misturar o som de quem está falando com o som da tradução, porque os microfones são muito potentes, né? Então, ele capta mesmo de longe, às vezes, se a pessoa tiver um tom de voz assim mais forte, mais alto, vai captar no microfone. E aí a gente dá um jeitinho, a gente põe a mão, a gente põe um caderninho, alguma coisa que a gente tenha para tentar isolar um pouco, mas não é tão confortável quanto você está num local acústico, né? Com a acústica boa e tudo mais. Mas a gente vai sempre adaptando. Então, vai ser uma pessoa e ela vai ficar aqui só por 1 hora. De repente, a gente nem precisa desse equipamento todo. A gente pode fazer uma tradução ali sussurrada. A gente fica lá no ouvido da pessoa, cochichando, né? Fazendo a tradução toda ali baixinho e tal. E não precisa ter um outro gasto, um outro investimento com o equipamento. Se é uma pessoa só e todo o público fala português, por exemplo, e só o palestrante vai falar inglês ou espanhol, o idioma que seja, a gente pode, de repente, dependendo do tempo também disponível para o evento, fazer uma consecutiva, que é aquela que o palestrante fala uma frase, aí o tradutor traduz. O palestrante fala um pouquinho, o tradutor traduz. Né? Só que, nesse caso, a gente fala para o cliente, olha, tem que ter um cuidado, porque se é uma palestra de 30 minutos, ela vai dobrar de tempo, praticamente, né? Ela vai ficar com quase 60. Por quê? Vai ser tudo dito 2 vezes em 2 idiomas. Né? Então, a gente sempre dá preferência para simultânea do que para consecutiva, justamente pela questão do tempo, para poder aproveitar mais. Então, assim, são muitos detalhes que a gente acaba analisando, tanto na tradução quanto na interpretação, para a gente conseguir atender bem o nosso cliente, né? Prestar o melhor serviço, com o melhor preço para ele, para ter o aproveitamento do tempo, da qualidade do serviço, da satisfação dos ouvintes também. Isso é muito importante. Ou seja, cada serviço é um universo de detalhes diferente. Exatamente, exatamente. E assim, a gente quer sempre oferecer o melhor. Né? Porque o cliente já teve o trabalho de preparar um evento, de convidar os palestrantes dele, ou de convidar os investidores para uma reunião e tudo mais, e vai deixar a comunicação de lado? Não pode, né? Então, aquela comunicação tem que ser muito bem feita também. Sem dúvida. Eu imagino que você conta com uma equipe, né, para assessorar dependendo da demanda de determinado serviço. Sim, eu não trabalho sozinha. Inclusive, os intérpretes não trabalham sozinhos também, né? A gente está geralmente em dupla, e porque é uma atividade que cansa muito. Imagino. Né? É uma carga cognitiva muito, muito alta. Nosso trabalho é comparado, inclusive, com o do controlador de voo, de tão alta que é essa carga, essa responsabilidade que nós temos. E os intérpretes, eles vão alternando os turnos, né? Então, um intérprete traduz, por exemplo, 20, 30 minutos, aí o outro vai
traduz mais 20, 30 minutos. O colega que não está ativo, né, que não está fazendo a tradução na hora, também não está dormindo, não está descansando. Está prestando Ele atenção. está prestando atenção para passar uma cola para o colega, para, né, procurar um termo ali, de repente, rapidinho para ajudar o colega. Então, a gente fica sempre atento. Se o colega, de repente, engasgou, não sei, alguma coisa assim, ele já pega, né? Então, a gente trabalha realmente como uma equipe, todo mundo. E na tradução também, a gente tem o que faz a tradução, a gente tem uma outra pessoa para revisar, porque quando a gente escreve um texto, a gente trabalha em cima de um texto durante muito tempo, é como se o olho ficasse viciado. É igual quando você está jogando, sei lá, caça-palavras ou o jogo dos 7 erros, e chega uma hora que você não encontra mais nada, você tem que parar, olhar para outro lado, né, e depois voltar, e aí você consegue encontrar. É a mesma coisa. A gente está tão concentrado, tão imerso naquele material, que a gente não vê um erro, às vezes, de digitação. Não é nem que a gente não saiba, né? Mas não vê um erro de digitação. Às vezes não percebe um erro de regência, um erro de concordância. Né? Então, tem que ter um outro olhar de fora, descansado. A gente fala não viciado naquele texto, para conseguir pegar esses detalhes e também entregar um ótimo material para o nosso cliente. Quer dizer, vocês conseguem evitar problemas e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de uma forma mais ágil. Sim, com certeza. Com certeza. Sempre trabalhando em grupo, sempre como equipe. Certo. E que clientes mais demandam os serviços da Tradin? A gente tem muitos clientes, como ONGs, por exemplo, o terceiro setor, temos bastante. Nós temos clientes que trabalham com a parte audiovisual, agências de marketing também, que produzem o material para os clientes e pedem para legendar esse material. Muito material corporativo que vai ser passado internamente, né? Influenciadores digitais também. O pessoal que produz vídeos para o YouTube pede para legendar, porque acaba melhorando, né? O algoritmo gosta de material legendado. E ajuda também na divulgação daquele vídeo, tem um alcance maior e um alcance maior, assim, de público, de inclusão mesmo, né, no caso da legendagem, porque se, por exemplo, eu tô na rua, esqueci meu fone, quero ver um vídeo, eu posso ter acesso àquele conteúdo por causa da legenda. Eu sei o que estão falando. Não incomoda as pessoas que estão do meu lado na rua, né, num transporte público, de repente, e eu vou poder ter acesso ao conteúdo. Ou mesmo as pessoas surdas, né? Pessoas com deficiência auditiva vão também ter acesso àquele conteúdo, porque está legendado. E quando a gente legenda, diferentemente da legendagem automática, que está super em moda hoje em dia, o legendador profissional, ele tem uma preocupação que é com o tempo de leitura do nosso espectador. Então, a gente faz uma legenda confortável para a leitura, com um tempo de leitura que você vai poder ler a legenda e assistir o vídeo e ver o que está acontecendo naquele cenário. De forma confortável. De forma confortável. Você não vai ficar ali o tempo todo só nas letrinhas e eu não sei nem o que está acontecendo quem tá ali. Falando. Né? Então, assim, para cursos também, já legendamos vários cursos, inclusive, de grandes nomes do mercado. E isso ajuda bastante também a fixar o conhecimento. Na parte de interpretação, como eu falei, né, a gente trabalha muito com negociação, reuniões pequenas de empresa, treinamentos, né, acompanhamentos, a gente tem feito bastante. Em 2024, acho que foi o nosso recorde, foi fazer acompanhamento e reuniões pequenas, reuniões mais de negociação, às vezes alguns treinamentos com dinâmicas, como eu falei, né? E a gente teve que ir presencialmente até a empresa. Outras foram treinamentos mais online. Então, a gente pôde fazer também um serviço remoto. E esses aí têm sido cargo-chefe. Pelo menos em 2024 foi, assim, o top da Tradin. Certo. Eu imagino que vocês trabalham com clientes de setores muito distintos, né? Como vocês fazem para lidar com um vocabulário específico, técnico, por exemplo? A gente estuda muito. Na tradução, a gente consegue ir pesquisando os termos de acordo com o aparecimento deles nos textos, nos vídeos. Na interpretação, a gente tem que estudar antes. Porque como é ao vivo, a gente precisa estar com os termos ali na ponta da língua, né? Então, a gente também sempre pede encarecidamente para os clientes
para enviarem material para a gente, né, daquilo que vai ser trabalhado, para a gente poder estudar, para a gente saber sobre o que vai ser a reunião, ou o treinamento, ou a palestra, para a gente estudar, para a gente criar um glossário de termos. Porque na hora, se tem um termo que a gente vê que aparece muito, a gente pega um post-it mesmo e cola ali na nossa frente, põe do nosso lado, para a gente não errar de jeito nenhum. Área médica, né? Um monte de termos, um monte de nome técnico. Os intérpretes, a grande maioria, não vem de formação na área de saúde. E a gente pesquisa e a gente estuda para conseguir passar bem, né? Fazer uma boa entrega do que estão falando, seja de uma aula, seja de um treinamento, de uma palestra. E já teve casos, inclusive, de terminar o trabalho e um dos ouvintes virem perguntar: vocês são médicos? E a gente, não somos médicos. Mas, nossa, mas vocês falaram tudo certinho. Porque a gente estudou. Houve algum caso que aconteceu o contrário, quer dizer, que o cliente não mandou para vocês essas informações a tempo? Infelizmente acontece. Infelizmente acontece, e aí ou chega na hora, e intérprete é assim, a gente chega sempre antes. É pelo menos 1 hora de antecedência. Certo. Então, se a gente tem um congresso que começa às 9 da manhã, 8 horas os intérpretes estão no local. E aí, nesse meio tempo, a gente já tenta correr atrás de algum material. Poxa, e aí? Tá praticamente na hora do evento, né? Será que tem algum material pra gente? Às vezes a gente consegue. E já ajuda também a gente a ir lá, dar uma estudadinha naquela 1 horinha, meia horinha que a gente tem antes de começar. Já dá uma pesquisada naqueles termos e consegue entregar, né, um bom trabalho. Claro que pode aparecer um outro termo nesse meio tempo, mas a gente já vem treinado a, enquanto está falando, enquanto está ouvindo, enquanto está traduzindo mentalmente, fazer uma pesquisa ali rapidinha também no computador, ou seja, nós mesmos, o colega, vai todo mundo trabalhando junto e fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu imagino que a maior parte das pessoas acha que o trabalho de tradução e intérprete basta você conhecer vocabulário e gramática daquele idioma que está tudo bem. Mas é muito mais profundo do que isso, não? Muito, muito profundo. Porque não é só você trocar o A pelo B, né? Você precisa deixar o texto ou deixar o discurso de uma maneira que seja natural. Do jeito que a gente está conversando aqui, a gente teria que conversar em inglês, a gente teria que conversar em espanhol, em francês, em italiano, em qualquer outro idioma. E para isso a gente tem que ter um conhecimento cultural também. Mas são vários países que falam espanhol, são vários países que falam inglês, como é que a gente vai saber tudo? A gente não vai saber tudo, mas a gente vai ter uma noção de como todos falam, né? Até, por exemplo, a gente tem tido muito evento de espanhol com relação à Latam, a América Latina, e são muitos países, muitas culturas diferentes, por mais que todos falem espanhol. Mas a gente sabe que existem determinadas palavras num país que podem ser muito agressivas em outro país. Então, a gente precisa ter essa noção. A mesma coisa, às vezes vem um palestrante e ele, na hora de falar, ele quer fazer um trocadilho, ele quer usar um ditado, ou ele quer fazer uma piada. E a gente precisa adaptar aquilo para que o público entenda, para que não sejam só palavras, né? Claro. Eu, inclusive, estive no Uruguai, estava palestrando num congresso de tradução, e eu falei, vou fazer um teste. E falei, vocês entendem? Existe um ditado no Brasil assim. Vocês entendem esse ditado? E aí eu fiz uma tradução bem literal para eles. E tinham pouquíssimos brasileiros no local, a maioria era uruguaio, argentino. E eles ficaram me olhando assim, tipo... Não fazia sentido. Eles entendiam as palavras que eu tinha falado, mas aquilo não tinha uma conexão, não tinha sentido para eles. Aí todo mundo assim, ótimo, minha tese está constatada, né? E aí eu expliquei para eles, olha, isso significa isso, né? Então, assim, às vezes, o tradutor, o intérprete precisa entender que fazer uma boa tradução não é você repetir tudo que está sendo dito, mas é você fazer aquela frase, aquele contexto ter sentido para o outro. Né? Então, de repente, eu posso falar aqui alguma coisa, você pode falar para mim,
Por exemplo, eu vou dar os meus pulinhos. Eu não vou traduzir isso literalmente, porque eles vão entender literalmente que a gente vai dar uns pulinhos, né? Então, não, eu vou dar o meu jeito, né? Vai mudar um pouco as palavras. Mas aí é um péssimo tradutor. Não, não é um péssimo tradutor. E muitas vezes isso acontece e as pessoas não têm essa noção. Na legendagem, por exemplo, isso acontece muito, porque tem o áudio ali original e as pessoas, quem tem um pouco de noção do idioma original, vai querer comparar com a legenda, né? E uma das reclamações que eu vejo muito das pessoas é: mas é porque ali o personagem falou um palavrão e botaram como droga. Só que nem sempre o tradutor pode reproduzir o palavrão na legenda. Às vezes o cliente pede para isso não acontecer. Então, a gente tem restrições quando a gente está trabalhando, né? A gente tem que seguir aquilo que o cliente pede. Porque se você, né, que não é profissional, sabe que aquilo é um palavrão, o tradutor profissional vai saber também. Não é que ele não saiba, né? Mas ele não pôde usar. E a gente tem uma série de limites. No caso da legendagem, a gente tem limite de tempo de legenda na tela, tem restrição de espaço por conta dos caracteres. Então, assim, são muitos detalhes e a gente vai adaptando. A gente diz que na legendagem não é nem bem uma tradução, é uma adaptação para que as pessoas possam ter noção daquele conteúdo que está sendo dito. E, de fato, traduzir, interpretar é isso, né? É você trazer sentido, não necessariamente você traduzir palavra por palavra. Como no inglês, por exemplo, how old are you? A gente não traduz como quão velho você é. Sim. Né? Então, é isso. Às vezes a gente vai usar outras palavras para aquilo fazer sentido no outro idioma, na outra cultura. Perfeito. De uns anos para cá, o Brasil está na rota de grandes eventos internacionais, né? Isso já não é novidade, mas tem se intensificado de um tempo para cá. Inclusive, há pouco tempo nós tivemos a reunião do G20 no Rio de Janeiro. Vocês têm trabalhado com esses grandes eventos? Como que é? A gente participa, sim, às vezes por contratação direta pela Tradim, às vezes alguns colegas convidam a gente também para participar desses eventos. Inclusive, estivemos em vários eventos do G20 durante 2024, né, que foi o ano inteiro com o evento do G20, eventos paralelos, depois o principal. Então, a gente, sim, participou de eventos remotos do G20, eventos presenciais, eventos fora do Rio de Janeiro, inclusive. Teve um que eu fui para Fortaleza, que estava tendo um evento do G20 sobre educação e tudo mais. Então, participamos bastante. E agora vem aí COP30, né? Daqui a pouco e tal. Então, esperamos. Nosso foco não são... Na Tradim, o nosso foco não é pegar esses grandes eventos. Certo. A gente prefere trabalhar com eventos menores, com empresas pequenas, empresas médias. A gente gosta dessa pegada mais intimista, dessas reuniões menores, mas a gente trabalha também em grandes congressos, sempre na rota Rio-São Paulo, que aqui em São Paulo também tem bastante evento, né? Então, às vezes, nós somos convidados para vir aqui, para atender um cliente aqui em São Paulo. E a gente vai trabalhando em todo canto. Assim, já estou quase fechando o mapa do Brasil. Onde houver demanda. Onde tem demanda, a gente atende, fora do Brasil também. Não, ótimo. Um desafio que tem surgido ultimamente para várias atividades é a proliferação da inteligência artificial generativa. Cada vez mais as pessoas estão vendo na IA uma solução econômica e ágil para resolver problemas e mesmo traduzir conteúdos. Isso é um problema para vocês? É uma ameaça? Ou é uma ferramenta que pode ajudar? Para a gente é uma ferramenta. Tá? A inteligência artificial ajuda? Ajuda. Ajuda quando você recebe um e-mail, por exemplo, e você não entende aquele idioma e você quer ter uma noção. Né? E hoje está muito boa, porque antigamente a gente fazia piada, né? Olha só como é que traduzir. Era muito ruim. E hoje em dia a gente não pode mais fazer piada, porque ela já aprendeu a traduzir bem. Então, assim, ela quebra galho. Né? A legendagem automática, ela quebra galho. Se você gravar um story e você quiser legendar aquele story de forma rápida,
Beleza, bota ali na IA, ela vai fazer, não vai ser uma legenda confortável, não vai ser uma legenda profissional, vai ser uma legenda que pode apresentar erros e aí você vai ter que corrigir manualmente, Sim. né? Então, tem os seus prós e os seus contras. Ela é rápida, ela é quebra-galho. É a mesma coisa, pode traduzir um e-mail que você recebeu em inglês e você não sabe inglês, botou ali e pronto, eu tenho uma tradução automática. Mas você não vai pegar o seu plano de negócios e traduzir com a tradução automática, com a inteligência artificial. Sim. Porque vai ter detalhe ali que eles não vão traduzir direito. Então, se você quer apresentar a sua empresa para um possível investidor ou, né, para quem quer que seja, você não pode fazer isso. Você tem que apresentar algo muito bem feito. Você pode não saber inglês, você pode não saber espanhol. Não é vergonha nenhuma isso, né? Mas o ideal é que você passe para um profissional fazer aquele trabalho. Porque você vai evitar, de repente, né? A primeira impressão é a que fica, então vai que fica ruim. E temos muitos clientes que falam isso, né? Principalmente no caso do espanhol. Todo brasileiro acha que sabe falar espanhol. E aí, o que acontece? As pessoas contratam a gente, os hispanos não entendem bem português. Para eles é muito difícil. Várias pessoas com quem eu já trabalhei falaram que de diversos países que, nossa, vocês entendem bem o espanhol, mas a gente não entende nada do português. Né? Então, as pessoas contratam assim, olha, a tradução vai ser só para o espanhol. Aí, chega na hora, alguém começa a falar espanhol muito rápido, o que acontece? As pessoas falam assim, eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ela falou. E aí a gente tem que ir lá e precisa da tradução. Então, não tem problema algum, não é vergonha nenhuma falar assim, não, eu prefiro usar a tradução, eu prefiro usar a interpretação, porque eu me sinto mais segura. Sim. Se você tem que fazer uma apresentação, seja numa conferência, seja uma apresentação da sua empresa, um negócio que você está criando, poxa, você já tem ali uma sobrecarga, você já está meio tenso, né? A gente fica nervoso, eu quero apresentar meu projeto, eu quero que seja aprovado, eu quero que as pessoas gostem. E eu ainda tenho que me preocupar em falar aquilo tudo que eu tenho para apresentar em outro idioma. Sendo que, às vezes, as pessoas não se expressam bem em outro idioma. Sim. Falta palavra, falta... Não sei, né? Dizem, né, que a gente não consegue expressar grandes emoções em outro idioma. Né? Seja de medo, seja de amor, seja, né, pedido de socorro, vai sair na língua materna. Então, deixa o intérprete fazer esse trabalho para você. Porque o intérprete não vai só traduzir, como tem na interpretação automática hoje em dia, né? Tem aparelhinhos que foram criados aí, ou você usa uma Siri da vida, uma Alexa, vai falar como? Daquele jeito robótico. O intérprete vai colocar emoção. Então, do mesmo jeito que um palestrante coloca emoção na palestra dele, o intérprete vai interpretar com aquela emoção. Por isso que a gente não fala, nós, né, da área, nós não falamos que a tradução é simultânea. A gente fala que é interpretação. Porque a gente vai colocar aquela emoção na fala, né, e não vai ficar aquela coisa assim, linear, automática e tudo mais. Então, isso faz a diferença para quem está ouvindo também. E a pessoa que está ali palestrando, que está fazendo seu discurso, vai ficar só com a preocupação do discurso. Ela não vai precisar ficar procurando palavras, pensando, que palavra que eu vou usar? E essa palavra eu não lembro como é que fala, né? Que geralmente também é o que acontece nessas reuniões, principalmente português e espanhol. Os brasileiros que sabem falar espanhol, muitas vezes falam assim, eu vou aproveitar que tem o tradutor aqui e vou falar em português mesmo, tá? É sempre assim. Toda reunião acontece um fato desse. E quais são os planos da Tradin agora para 2025? A gente está querendo aumentar a nossa carteira de clientes ainda mais, né? Aumentar a nossa equipe também de trabalho. E nosso foco hoje é conseguir ajudar as empresas a levar os negócios para fora, né? A exportar mesmo, pegar novos clientes no exterior e a gente faz essa ponte na comunicação.
né? Então, assim, quem de repente está aí meio inseguro, né, quer fazer um contato no exterior, quer trazer um cliente, quer trazer um negociador para sua empresa, ou quer, né, sei lá, qualquer coisa, a gente vai fazer essa ponte na comunicação, vai facilitar. Quem tem pessoal que hoje em dia tem muito curso online, né? Poxa, eu queria mandar o meu curso para fora. Pode pegar o curso, pode legendar ou pode fazer um voice-over. Tem pessoas que falam assim, eu não queria legendar meu curso porque eu acho que não vai dar, né? A pessoa vai ficar lendo aquelas letrinhas, não vai conseguir ver o que eu estou ensinando ali na tela. Consegue, gente. Confia que consegue. A gente faz de um jeito que consegue ler e consegue assistir o vídeo, a aula. Ou então, se não quero legenda de jeito nenhum. A gente faz um voice-over, que seria como uma tradução simultânea, só que a gente mantém o original bem baixinho do áudio, né? E fica a parte da tradução por cima, né? Num volume mais alto. Então, tem essa opção também. E a gente faz esse serviço também. Então, pode contar com a gente. Quem quiser levar os negócios aí para além das fronteiras brasileiras, pode fazer isso. E como as pessoas podem te contatar? Pode entrar em contato comigo, tá? E pode mandar um e-mail direto para mim. Meu e-mail é Laila. É Laila normal, gente. Sem Y, sem 2 L's, L-A-I-L-A. Laila@tradimpro, que é de tradução e interpretação profissional, tradimpro.com.br, tá? Ou podem falar com o Thiago também, que é meu sócio. É Thiago, com TH, @tradimpro.com.br. Nosso site, tradimpro.com.br. E tem as redes sociais também, né? Então, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, e todo mundo consegue encontrar a gente lá como Tradimpro. Perfeito. Laila, muito obrigado por compartilhar hoje sua trajetória conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.